Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Hélio. Você me ouve bem? Eu ouço bem. Que bom. Em alto e bom som. Ótimo. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós teremos uma live especial. Nós vamos falar sobre sal e açúcar. E a gente vai construir aí com vocês um pouquinho de uma discussão a respeito do uso de sal e açúcar na nossa alimentação. E aí, eu vou fazer só uma pequena abertura aqui, falando a respeito do nosso projeto. O projeto Sabores e Saberes está realizando essas lives toda terça-feira sobre temas relacionados à alimentação adequada e saudável. A gente está seguindo aí, hoje é o 4º episódio de uma série, por enquanto, pelo que a gente está prevendo, de 4 episódios, então esse é o último, sobre sal e açúcar na alimentação. Essa série, ela teve o primeiro encontro que nós apresentamos, o primeiro e o segundo encontro nós apresentamos os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, os alimentos processados e os produtos ultraprocessados. Analisamos rótulos, conhecemos embalagem, vimos informações nutricionais, estudamos ingredientes. No terceiro episódio, o professor Manuel Divino veio, participou conosco, falando sobre a questão do uso de gorduras na alimentação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sal. Então é isso. Espero que vocês aproveitem, que vocês curtam. E eu vou pedir para quem quiser colocar a consideração ou a pergunta, fique à vontade. Tá bom? Bom, a gente começando. Gabi, quer começar? Quer falar? Quero começar. Esse é mais um tema, né, que a gente vai estar abordando, que está dentro do Guia Alimentar para a População Brasileira. Eles têm não vou chamar de capítulo, porque é um trecho bem curtinho, acho que é uma orientação, onde eles falam sobre óleos, gorduras, açúcar e sal. E a orientação do guia é que a gente use esses alimentos que são industrializados, a gente poderia até chamá-los de ultraprocessados. Na verdade, eles passam por uma série de processos, mas sem grandes adições de produtos químicos, né? Alguns deles, outros com alguns produtos químicos mais aparentes, aí, mais pesados na sua composição. Então, vamos pensar em óleos e gorduras, eles são extraídos, eles são processados, eles são subtraídos de alimentos in natura. Assim como o açúcar, né, que aqui no Brasil a maior parte do nosso açúcar, para não dizer todo o nosso açúcar é extraído da cana-de-açúcar, né? Mas a gente tem uma infinidade de tipos de açúcares. E eles passam, e cada um desses tipos passa por um processo diferente. E também o sal, que o sal, por uma normalidade, vai vir aí de uma salina, vai ser um sal
marinho, vai ser um sal, alguns sais de rocha, mas a gente vai abordar um pouquinho de cada um aí para conhecer alguns. No final eu vou passar alguns preparos aí que eu acho que é interessante a gente conhecer e a gente poder usar. Né? Vou comentar sobre alguns preparos. E acho que é isso. Podemos começar aí falando de cada um deles. Acho que a gente pode começar, então, pelos açúcares, né? Sim. A gente preparou uma lista aí de açúcares. A gente vai focar o nosso trabalho de hoje na cozinha doméstica. Embora a gente traga informações mais superficiais, só para constar mesmo como informação para pesquisas, etc., mas a gente vai focar na cozinha doméstica. No projeto Sabores e Saberes, nós temos essa oficina, esse curso, que aí ele aprofunda na descrição, no estudo de cada um dos sais e dos açúcares e contribui aí para a reflexão mais aprofundada a respeito do uso desses ingredientes. É importante a gente lembrar que todo uso de sal e açúcar deve ser super comedido na alimentação e que depende do ambiente que a gente está trabalhando, a questão do uso do sal e do açúcar. De repente, é uma empresa que quer saber melhor a respeito dos temas sobre alimentação, a gente dá a consultoria, a gente faz e presta esse serviço, e hoje por vias virtuais. Então, eu vou deixar a Gabi aqui com o açúcar e diga. Deixa eu falar uma coisa que é uma coisa que eu gosto. Essa oficina tem o nome de menos açúcar, menos sal, que tal? Exatamente porque o nosso propósito aí é fazer com que as pessoas tomem consciência de quais são as quantidades, de quais são os tipos de açúcares e que tragam, a partir de você tomar consciência, conhecer, reconhecer um produto, você pode fazer uma opção melhor. Então, você, munido aí de informações, você vai conseguir fazer uma melhor opção para o seu dia a dia em relação tanto ao açúcar quanto ao sal, mas também em relação à quantidade, né? Que eu acho que o principal alerta aí, nós somos uma população que é viciada em açúcar branco e em sal refinado, né? E o uso excessivo vem provocando cada vez mais casos de diabetes, de obesidade, isso sem falar na parte odontológica, né, que o excesso de açúcar causa muita cárie, e muito das nossas crianças, na primeira dentição, na dentição de leite, já tem problemas com cáries, e o sal também, né, o sal a gente tem problema com hipertensão, e é uma das doenças silenciosas e que causam transtornos seríssimos aí na vida das pessoas. Mas vamos lá comentar de cada um para a gente entender um pouquinho melhor desse assunto. É importante isso que você falou, por conta da gente poder trabalhar a ideia de que é o que a gente tem feito aí durante todo o percurso do nosso trabalho, que a alimentação ela é elemento fundamental para a saúde e que ela, na nossa visão, ela tem que estar muito associada aí à questão do prazer. Como nós advogamos praticamente, né, e a ideia hoje nesse programa, da questão de nós mesmos fazermos a nossa comida, da gente poder ter essa alegria, esse prazer, com certeza o bom uso do sal e o bom uso do açúcar são fundamentais para a saúde. A gente prevê aí... Exatamente. A gente prevê aí num futuro proibições alimentares do açúcar similares à do tabaco hoje em dia. A gente prevê e espera que isso possa acontecer. Os produtos brasileiros, se comparados com produtos de outros países,
eles são muito mais carregados, tanto de sal quanto como açúcar. Então, vamos lá. Eu vou deixar a Gabi aqui à vontade, para ela poder trabalhar aí com uma imagem só, e fico acompanhando vocês aqui. Qualquer coisa, você me chama. E eu vou mudando as telas. Queria começar com essa primeira tela aí que você coloca. Queria lembrar e fazer todo mundo pensar um pouquinho de que o açúcar que a gente consome no Brasil vem da cana-de-açúcar. E se você se remeter às feiras livres, aos varejões, você vai lembrar do caldo de cana que tem lá na barraquinha de caldo de cana, né? E aí a primeira pergunta que eu faço é: que cor é a cana-de-açúcar? Que cor é esse caldo de cana? Porque se o açúcar vem da cana, eu vou ter que espremer, processar, e quando a gente faz o caldo, ele é moído, né, a cana é moída naquela máquina, e vai sair um caldo, que, ao que eu me lembre, ele é um verde meio amarronzado, e aí já começa um ponto para a gente se fixar e para a gente parar e pensar. Se a cana-de-açúcar, se o caldo de cana tem uma cor que é esverdeada, amarronzada, como que a gente consome um açúcar refinado branco como a neve, né? Então, essa imagem já nos remete a esse processo. Vocês têm aí 7 colheres, cada uma delas com um tipo de açúcar, e cada um desses açúcares com cores diferentes. Dos mais naturais, aqui embaixo da sua tela, que provavelmente a primeira colher é uma rapadura, a segunda colher é um açúcar mascavo, e a terceira colher é um açúcar demerara. Comparadas às colheres de cima, né, que são todos açúcares brancos. Então, para chegar nessa cor, ele passou por um processo de refinamento. E aí é nesse processo de refinamento que a gente começa a ter iniciação de uma série de produtos químicos, a inserção, né, de uma série de produtos químicos para chegar nesse produto totalmente branquinho e límpido aí. Se você quiser mudar, Hélio, podemos continuar. A gente vai trabalhar os açúcares comuns, né? Começando pelo açúcar refinado. E aí a gente tem, que é o mais conhecido e o mais utilizado. Nesse processo de refinamento, ele vai passar por vários aditivos químicos, né? Vão ser inseridos vários aditivos químicos, dentre eles o enxofre, para que ele chegue nessa cor branquinha, né? E aí, durante todo esse processo, aquela cana-de-açúcar, que é rica em vitaminas, em sais minerais, e tem um valor nutritivo e calórico, tudo isso se perde, né? E acaba só tendo esse pó branco, né, que a gente chega a comparar, inclusive, a uma droga, porque o açúcar branco, existem estudos que dizem que ele vicia tanto quanto drogas pesadas aí. Então, é importante a gente ter essa informação. Se a gente pensar no processo final de um açúcar, o açúcar refinado vai ser a última etapa aí desse processo. Então, é o açúcar mais comum e o açúcar mais manipulado, é o açúcar mais cheio de produtos químicos aí no nosso consumo diário. O próximo açúcar que a gente vai ter aí é o açúcar cristal, que ele é um pouquinho, a granulometria, né, o tamanho do grão é um pouco maior, e ele aparece em cristais grandes, transparentes. Ele é mais difícil de ser dissolvido em água, as pessoas não gostam muito do uso dele, mas o processo de refinamento dele é um pouco mais leve. E aí, ainda assim, 90% das vitaminas são retiradas da cana-de-açúcar. A gente perde... Então, assim, o refinado não tem praticamente nada, né?
e o açúcar cristal, ele tem 10% aí de vitaminas e sais minerais da origem da cana-de-açúcar. Então, se você tiver que fazer uma escolha entre o refinado e o açúcar cristal, seja um pouco mais paciente e utilize o açúcar cristal, porque você vai perceber que ele é mais doce do que o açúcar refinado, então você pode usá-lo numa menor quantidade e ele vai ser um pouquinho menos prejudicial, mas a gente tem opções melhores. Pode trocar. Anterior a esse processo aí do cristal, a gente vai ter um açúcar que é conhecido como açúcar demerara, e ele tem um sabor mais intenso. A granulometria dele e o formato é muito próximo ao açúcar cristal, mas ele não recebe aditivos químicos. Ele vai ser um pouquinho mais úmido e ele passa por um processo onde ele é como se ele fosse caramelizado, ele é envolvido no melaço de cana. Então, por isso ele é um pouco mais úmido. Hoje eu acho que eles já vêm totalmente secos nas embalagens, ele é bem mais... ele não fica tão compacto como às vezes a gente encontra o açúcar refinado, e ele é um açúcar mais saboroso. Ele demora tanto quanto o açúcar cristal para ser diluído, e o dulçor dele é um pouco mais, ele remete mais um pouco ao sabor da cana-de-açúcar. Então, vamos falar assim, ele é um produto melhor do que o açúcar cristal. E, infelizmente, como todo produto melhor, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, né? E aí eu penso que se a nossa intenção é diminuir o uso de açúcar, eu posso comprar com o valor que eu comprava açúcar refinado, a mesma quantidade de açúcar demerara, e começo a fracionar, a usar em uma menor quantidade. Ainda anterior ao processo do açúcar demerara, a gente vai ter um outro açúcar, que é o açúcar mascavo, que é a forma bruta. Ele é extraído a partir do cozimento do caldo da cana. Então, extraiu o caldo da cana, ele começa a ser cozido, ele não passa por refinamento, e aí vejam que essa é a coloração original. Então, a cana cozida, os açúcares vão ser... passam por uma transformação aí, né? Por isso que ele ganha essa cor mais amarronzada. E aí ele vai ter um sabor mais encorpado, muito mais semelhante ao da cana-de-açúcar, mas não tem refinamento. E aí é preservado cálcio, ferro e sais minerais. Então, se a gente pensar em questão de açúcar, e eu quero lembrar aqui a todos vocês que nem eu nem o Hélio somos nutricionistas. Então, a gente não vai falar em valor calórico, a gente não vai falar qual é o que engorda mais, qual é o que engorda menos. Nós estamos falando de uma alimentação saudável, onde eu posso consumir açúcar, mas ele tem que ser consumido o melhor tipo de açúcar, né? Então, um açúcar que seja mais natural e numa menor quantidade. Então, a nossa preocupação aí é principalmente com a quantidade desse açúcar que a gente vai estar consumindo. Na sequência aí do açúcar mascavo, a gente vai ter o melado de cana, que é um xarope que ele é produzido a partir da evaporação do caldo de cana. Então, evapora e cria esse melado, o resto que vai ficando de resíduo é o açúcar mascavo. Durante a produção da rapadura. A rapadura também não deixa de ser um produto, ele é um produto anterior ao açúcar mascavo. Ele tem um dulçor muito forte, ele não é refinado, ele é rico também em minerais, os mesmos minerais aí que o açúcar mascavo, cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Então, ele também acaba sendo uma opção mais natural, mais fácil de ser diluída, porque o melado acaba vindo na condição de xarope, né? Então, ele já tem um pouco de água aí, ele vai ser diluído de uma maneira um pouquinho mais fácil, mais longa, né? Ele já está preservado. Então, vejam que a gente saiu de um açúcar refinado e estamos vindo
para açúcares que têm vitaminas, que têm sais minerais que vão fazer bem para o nosso organismo. Como eu disse, não estou nem pensando em questão de calorias, porque se a gente for entrar aqui nas questões de calorias, vão ser várias as discussões que a gente vai poder. Alguns têm índice glicêmico mais alto, outros têm índice glicêmico mais baixo, e aí também cada indivíduo, cada organismo vai precisar ser orientado, vai precisar ser adaptado à sua condição, né? Na sequência, a gente tem um outro tipo de açúcar, que é o açúcar orgânico. No açúcar orgânico, não são utilizados nenhum tipo de ingrediente artificial, né? Além dessa cana ser uma cana de açúcar, ser uma cana de açúcar orgânica. Então, desde o plantio, vamos falar assim, ele já não tem nada nem de ingrediente artificial, nem de defensivo agrícola, ele vai ser tão puro quanto o mascavo. E ele passa pelo mesmo processo da refinação do açúcar cristal. Ele é mais escuro e tem mais vitaminas também. Tem que estar livre de agrotóxicos. Esse é o grande diferencial aí desse açúcar orgânico. Depois a gente tem um outro açúcar, que é o açúcar de coco. E o açúcar de coco, ele é bem interessante. Não é extraído da cana-de-açúcar, mas ele é extraído de uma seiva que fica dentro do coqueiro. E aí, para extrair, eles fazem um corte na flor do coqueiro, e essa seiva líquida é recolhida, passa por aquecimento, é desidratada através de calor e vai resultar aí nesses cristais, né? Esses cristais, como se fossem os cristais de um açúcar. Ele fica entre o mascavo e o açúcar cristal mesmo. Ele tem uma granulometria um pouco diferenciada. É um açúcar extremamente saboroso, acho que de índice glicêmico bem baixo, e por ser um produto um pouco mais escasso do que a cana-de-açúcar, ele acaba tendo um valor um pouco maior. Mas você pode usar para finalização de algum prato. Ele também não tem o doçor que o açúcar comum, né, seja o refinado, o cristal, ele acaba tendo um doçor um pouquinho menor, mas muito mais saboroso. É um açúcar bem interessante. Depois a gente tem algumas outras opções de como adoçar as nossas preparações, né, as coisas que a gente, por uma normalidade, usa. E o maple syrup é uma dessas opções. Ele é conhecido também como xarope de Bordeaux ou xarope de Acer. Assim como o açúcar de coco é extraído da seiva do coqueiro, esse maple syrup, ele é extraído de uma árvore, e essa árvore só é encontrada no Canadá. Então, normalmente, esse é um adoçante, não vou chamar de adoçante, é uma maneira de adoçar, esse é um xarope que adoça, que não é produzido aqui no Brasil. E o curioso e o bacana dele, que ele é cheio de benefícios para a saúde, porque ele tem um alto teor de antioxidantes e vários nutrientes, como cálcio, potássio e zinco. Então, ele acaba sendo um elemento uma opção mais rica nutricionalmente falando, mas também de valor financeiro aí bem alto, porque é importado, não é produzido aqui, então acaba tendo um diferencial nesse sentido. A próxima opção que a gente vai ter, que é bem bacana, e aí a gente aqui no Brasil vai ter aos montes, né, é adoçar com geleia de fruta, mais uma geleia de fruta sem açúcar. Então, você pode preparar a sua geleia, e pode ser uma geleia de manga, porque manga é bastante doce, pode ser uma geleia de morango, em época que o morango está bastante doce. Enfim, você vai ter uma opção
de jabuticaba, a geleia de jabuticaba acaba ficando bem docinha, né, se ela ficar bem espessa. Então, a partir de um concentrado de fruta, você transforma ele em geleia e pode usar como adoçante. Se você não quiser fazer esse preparo, você pode procurar geleias para comprar, e geralmente no rótulo da geleia, o que você vai precisar procurar é que é uma geleia feita a partir apenas de frutas e que não tem adição de açúcar, né? Aí você tem certeza que você vai estar adoçando as suas preparações aí apenas com essa geleia. E dependendo das combinações que você fizer, você vai perceber que você tem resultados bem interessantes aí. Imagine um suco de limão adoçado com uma geleia de mirtilo, uma geleia de jabuticaba, uma geleia de manga. Então, ele vai acabar trazendo outros sabores, né? Acho que não funcionaria muito bem para um café, mas a gente pode pensar em adoçar chá com isso. Acho que são maneiras interessantes aí da gente estar substituindo o malefício que o açúcar refinado vai trazer para o nosso organismo. Legal. Posso fazer umas perguntas aqui? Claro. Você fez essa primeira rodada aí. Eu queria saber o seguinte: se nessa mescla aí, nessa variedade de açúcares que você mostrou, altera muito o sabor da produção? Então, eu adoçar com açúcar refinado e adoçar com açúcar mascavo, o açúcar mascavo deixa um gosto diferente naquilo que eu adocei? Eu acho que isso vai muito de paladar. Dependendo da produção, ele vai alterar principalmente na coloração. E eu percebo que as pessoas preferem também usar o açúcar refinado, porque você imagina, você vai fazer um bolo branco, um bolo de coco, um bolo de, sei lá, um bolo de fubá. Se você substitui um açúcar branco refinado pelo açúcar mascavo, ele vai sim trazer algumas alterações, sejam elas de coloração, mas também de paladar. Só que eu acho que vale a pena, porque você vai estar agregando vitaminas, você vai estar agregando sais minerais, então você vai trazer nutrição para a sua preparação. E também acredito que existe uma adaptação do nosso paladar. Eu, por exemplo, não gostava de usar açúcar mascavo. Eu achava que o açúcar mascavo interferia totalmente em paladar, né? Ele remetia muito à cana-de-açúcar, remetia muito ao melado de cana, que é bem acentuado, bem pronunciado. Mas a partir do momento que você começa a dosar e a diminuir, porque o dulçor desses açúcares menos refinados também é maior, você vai perceber que você consegue encontrar uma menor quantidade e sem ter tanta essa interferência de sabor aí. Legal. Essa é uma pergunta, e eu vou colocar aqui no ar uma pergunta do Cadu de Castro. Nosso grande amigo. Tudo bem, Cadu? Cadu estava em live ontem com a gente. Cadu, o Demerara, ele é melhor, vamos pensar numa escala, né? Açúcar refinado, zera, não use mais. Açúcar cristal é a nossa segunda melhor opção. E o Demerara vai ser uma opção ainda melhor, porque ele não passa pelo processo de refinamento que o cristal passou, ele não passa pelo processo de refinamento, aliás, que o refinado passou, então ele não tem a adição de enxofre, ele não tem adição... eu já li em algum lugar que eles usam, inclusive, soda cáustica para lavar e para deixar aquele branquinho todo no açúcar. Então, ele vai ser um açúcar mais puro, né? E se usado com moderação, ele não vai trazer malefício para a saúde. A gente só vai ter que ter um pouquinho de paciência para ele diluir nos nossos preparos, mas ele é uma ótima opção de açúcar. Melhor que ele é o mascavo.
mas entendo que o sabor do açúcar mascavo acaba interferindo muito mais do que o açúcar demerara. O demerara é um pouco mais neutro. É interessante isso que você falou, e assim, acho que o centro da reflexão nesse caso é o convite que a gente faz para que a gente diminua o uso do açúcar, né? De qualquer açúcar. Então, o açúcar demerara faz mal, Cadu? Faz se estiver em excesso, assim como o mascavo, assim como o melado, assim como o açúcar refinado. O açúcar refinado tende a fazer mais mal, se compararmos, por exemplo, a mesma quantidade, porque ele passa por um processo, né? Veja, a questão de novo, né? Até levantando aqui uma coisa que a gente sempre reflete. O açúcar branco é o açúcar esteticamente mais aceito, por conta da própria construção estética da nossa gastronomia, da nossa culinária. Mas, ao mesmo tempo em que ele é o mais aceito, ele é o que passa por mais processos de transformação. Então, é muito importante a gente marcar essa reflexão de que quanto mais o açúcar atende ao padrão estético atual, ao padrão estético que é exigido, mais processos químicos ele passa. Você falou do enxofre para limpar o açúcar, né? Sim. Me veio aqui, não é só o açúcar, né? O papel higiênico branquinho, aquele papel também passa por um processo de limpeza. Então, é sempre produto químico para depurar, para depurar, para depurar. Quanto menos interferência o açúcar recebe, mais escuro ele é. Acho que vocês conseguiram perceber isso no andar da carruagem aí da apresentação da Gabi. Do refinado para o cristal, do cristal para o demerara, e assim vai. Ele vai escurecendo e voltando à cor original que a Gabi tinha falado, que é do caldo da cana, né? Uhum. Exatamente. E aqui, ó, estamos com um momento desabafo do Cadu. A gente vai se policiando, Cadu. Estou sabendo que você é formiga, já fiquei sabendo dessa informação aí. O demerara é uma ótima opção. Se conseguirem migrar para o açúcar mascavo, é ainda melhor, né? E a quantidade, eu acho que tudo é hábito, né? O Hélio, esses dias a gente estava comentando, eu ainda tomo, e acho que vai ser a vida toda, não sei. Eu tomo café com açúcar. Eu não gosto do sabor do café. O café, para mim, é amargo. Eu tenho problema com sabores amargos. Não são os de minha preferência. Eu prefiro os ácidos, os cítricos, que é o oposto do Hélio. E o Hélio toma o café sem açúcar. Se você for tomar um café de um grão selecionado, um café diferenciado, eu acho que existe muita diferença de você conseguir ou não sentir o sabor daquele café. Mas para o café usual que a gente toma, um café coado, eu gosto dele adoçado. E já consigo adoçar esse café, por exemplo, com açúcar mascavo, que inclusive é o açúcar que eu prefiro para usar com café. É uma pequena quantidade, a gente vai se reeducando, né, e diminuindo essa quantidade. Eu acho que essa diminuição ela pode ser parcelada, né? A gente pode ir diminuindo aos poucos, porque aí o nosso paladar, a nossa papila gustativa também vai se acostumando com essa diminuição. Eu acho que é um exercício que a gente pode e deve tentar fazer. Tem uma pergunta aqui para você, Gabi.
se o açúcar tem função de conservar o alimento. Total, o açúcar é um dos principais conservantes de alimentos, né? E usado, assim, de longa data. E na história a gente tem relatos de que um dos primeiros tipos de conservantes, além da gordura, além do sal, posteriormente veio o açúcar também. Inclusive por isso que muitos dos produtos ultraprocessados, dos produtos industrializados, possuem uma quantidade astronômica de açúcar, porque é o açúcar, além dos conservantes, corantes e tudo mais, que vai ajudar no processamento, na conservação desse alimento. Então, se a gente voltar naquele nosso clássico exemplo do bolo ultraprocessado, aquele bolo de caixinha, bolo de saquinho, vocês vão ver que o primeiro ingrediente que aparece na rotulagem daquele produto não é farinha, mas é açúcar. E por que tanto açúcar? Porque acaba tendo essa necessidade ele auxilia na conservação. A Joyce está comentando, né, que o brasileiro tem paladar doce, muito doce. Eu concordo com você, Joyce. A nossa doçaria vem da doçaria portuguesa e era um dos principais conservantes, né? Então, por isso que ele é tão usado, e a gente teve esse hábito aí que puxa mais para o lado português. Mas se a gente pegar a Europa em geral, os doces franceses, os doces italianos, toda a doçaria da Europa, ela usa muito menos açúcar do que a gente. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma torta de frutas, por exemplo, aqui a gente sente o gosto de açúcar. Uma torta doce que você não percebe, você não consegue distinguir, por exemplo, qual é essa fruta que está naquela torta. Se você comesse essa mesma torta de frutas na França, você ia sentir o gosto de cada uma das frutas que fossem ingredientes aí dessa preparação. Então, eles têm uma diferença, sim, e nós temos esse paladar mais puxado aí no açúcar e no sal, né? Conheço gente que adota suco de laranja. Falo, mas porque é muito azedo. Não, é ácido, não é azedo, né? E a laranja tem essa característica. Se for uma laranja da época, ela vai estar doce o suficiente para você não colocar. Às vezes até doce demais, né? Eu ultimamente tenho preterido aí ao suco de laranja por estar extremamente doce. Eu quero até comentar uma coisa nesse sentido, que é assim, e há um outro fator, viu, Joyce, que é a indústria alimentícia brasileira, mesmo que ela seja transnacional, mas em solo nacional, ela usa muito mais açúcar do que em outros países. Para mim, né, a minha consideração é de que há um processo de construção do vício no açúcar mesmo para o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro ele é bombardeado com o uso do açúcar. Os produtos aqui têm todos muito açúcar. E nós fizemos uma atividade uma vez com crianças, num trabalho que a gente desenvolve sobre alimentação saudável para crianças. E aí a brincadeira era, a Gabi foi à feira, escolheu banana madura e manga madura. A banana estava no ponto limite, assim, do dulçor, né? Que é o momento, o auge ali do açúcar da banana. E a manga também estava nesse mesmo pé aí, estava um mel. Então a gente corta as frutas e entrega a fruta para a criança provar. A criançada, muitas das crianças disseram que não gostaram porque aquilo não era doce. E aquilo não estava doce, ou seja, está com o paladar completamente viciado. E assim, é possível, e a gente tem um convite, uma preocupação muito grande com isso. É possível desviciar a papila gustativa, mas vai passar
por um perrengue parecido com quem está drogado mesmo, com abstinência, com aquela vontade de... Igual tentar parar de tomar Coca-Cola, né? Dá aquele desespero e tal. Mas há um processo em andamento aí, em franco andamento, de viciar mesmo a papila gustativa com a questão do açúcar e com a questão do sal. Tanto é prova disso, dessa dificuldade da gente tirar as coisas, que dá uma olhada aqui, ó. O Marlon Breno comenta, né? Me acostumei com café sem açúcar, na marra. Né? Não é um caminho que é fácil de ser percorrido, mas aí é sem volta, porque depois que você passa a perceber, quando a tua papila fica desviciada, mas ela fica menos excitada com o açúcar, com a quantidade de açúcar, você começa a sentir outros sabores. Uhum. Exatamente. Em percepção do sabor, por exemplo, das frutas que eu disse, da manga e da banana. Uma fruta da moda, né, que a gente tem aqui, da moda, da minha moda e da moda da Gabi, né, o abacate. Gente, eu sou dessa época de criança e imagino que muitos de vocês devem ter feito esse crime. Você corta o abacate no meio, tira o caroço e aquele buraco que ficou enche de açúcar. Né? Lembra que a gente fazia isso quando era criança? Era um crime ambiental, né, contra o próprio corpo. Então, assim, a gente acostuma usar muito açúcar. A professora Sandra traz uma contribuição para a gente aí. Você quer comentar, Gabi? Você que é especialista. Para tomar café sem açúcar, uma dica é começar colocando um pauzinho de canela para mexer. A gente vai se acostumando. Vou tentar, Sandra. Eu acho que o café é realmente um ponto bem importante, né? E o Marlon comentou que aí a gente acaba indo para cafés mais especiais, porque vai ser nos cafés especiais que a gente vai conseguir encontrar aromas, sabores, se ele é mais frutado, se ele é mais achocolatado, se ele é mais ácido. Então, acho que a dica aí da canela, do pó de canela, pode ser bem interessante. Vamos tentar. O Marlon tem um outro comentário aqui. Uma das coisas que tento passar para frente é que receitas de doces internacionais não usem a quantidade de açúcar que usamos aqui. E o maldito leite condensado, com certeza. Existem alguns... não sei se programas, mas você vai achar bastante isso no YouTube, de pessoas de outras nacionalidades, sejam europeus, sejam, sei lá, gente do mundo todo, experimentando os doces brasileiros. E eles têm verdadeiro horror a determinadas coisas em função da quantidade de açúcar que a gente usa. A Aisha diz que, com certeza, café tem sabor de café e os sucos têm sabor das frutas. E assim tem que ser, né? Eu acho que a maioria das pessoas busca o doce, busca o dulçor e aquela bomba de doce, né? Aquela bomba de açúcar. E se a gente parar para pensar que a gente tem que, numa torta de limão, buscar o sabor do limão, numa torta de maçã, buscar o sabor e o dulçor de uma maçã, a gente vai parar com essa bobagem de que, tá sem açúcar, tá sem sal, é pouco açúcar. E passar a reeducar a nossa papila gustativa. Inclusive, isso que você falou, eu acho que até é importante a gente falar aqui a respeito disso, do próprio trabalho que a gente faz, né? A gente tem um trabalho que tem tentado aí, tem levado as pessoas a questão daquilo que a gente intitulou de educação para o gosto, né? Uhum. A educação para o gosto, que a gente entende, é justamente trabalhar no sentido da gente conseguir recuperar a forma, a percepção dos alimentos, recuperar a forma como a gente pode melhor perceber os alimentos. Então, falando aqui a respeito da educação para o gosto,
a gente tem que... o nosso propósito, né, é o de refletir sobre aquilo que a gente come no dia a dia. E o convite que a gente faz é parte de um princípio, que é o seguinte: nossas papilas estão viciadas. Uhum. A da grande maioria. Se você consome produto ultraprocessado, a sua papila está viciada. Porque o que existe no produto ultraprocessado? Até mesmo no sentido da gente conseguir pensar sobre a composição dele e fazer uma amarra aqui com o que a gente já vem falando durante todo esse tempo. O produto ultraprocessado basicamente é farinha branca, gordura, sal e açúcar. Sal e açúcar, gordura e farinha branca em grande quantidade. Então, existe uma produção muito forte de uma cultura que nos vicia. Uma cultura do vício no sentido do uso do açúcar e do sal, das gorduras, dos óleos, etc. Então, só comentando aqui para vocês conhecerem, né, no sentido geral, a educação para o gosto vai trabalhar em algumas frentes, a saber, né, vou inverter aqui, as origens, as tradições dos trabalhos e dos artesãos, dos agricultores, o reconhecimento das matérias-primas e ingredientes, a compreensão da questão da sazonalidade, que para nós é fundamental, o uso dos sentidos na alimentação e o reconhecimento dos gostos é o caminho que a gente acha que é sem volta. Depois que você começa a perceber e recuperar que os ingredientes têm sabor, que uma banana tem gosto de banana e que isso é muito legal e que você não precisa usar açúcar ou que você não precisa usar sal bombando para obter uma potência, ao desviciar a papila gustativa, você vai perceber que você precisará cada vez menos do uso de sal, cada vez menos do uso do açúcar. Percebe? A gente tem, então, muitas opções para trabalhar aqui esse momento de desviciar. Existe o problema que é importante de ser dito e que não pode ser ignorado, que é: quanto mais saudável o açúcar, mais caro ele é. Nós vivemos numa terra que em todos os assuntos ela é de ponta cabeça, então nesse também o açúcar que é mais saudável ele acaba sendo mais caro, mas se eu fizer a substituição de um pelo outro e compensar com a diminuição, talvez eu consiga obter um melhor resultado, né? Uma coisa que a gente pode ir aprendendo, né? E aprendendo. Ó, posso dar uma última dica do Marlon aqui ou não? Claro. Para me adaptar ao café. Fala, pode ler. O truque que usei e passo para os clientes, além da harmonização, é dar 3 goles pequenos, abrindo a boca e respirando. As pessoas têm esse hábito de tudo que é sem açúcar, tomar sem apreciar, como se fosse remédio. Para mim, esse foi o maior erro. Vamos pensar, vou tomar esse café buscando sabor de café, e não o dulçor de um cafezinho, né? E aí é uma questão de adaptar. Você comentou do abacate, eu lembrei agora. Minha irmã está com uma filhinha, minha sobrinha tem 1 ano e meio, e ela não conhece açúcar, e acho que vai demorar para conhecer, da mesma maneira que eu fiz com os meus filhos, e obtive resultados melhores com o mais novo. A gente vai aprendendo também. E a pequena adora abacate. O jeito que ela mais gosta de consumir o abacate é o abacate em forma de salada, em forma de pasta, então salgado. E eventualmente ela come o abacate como um doce, como uma sobremesa.
e a minha irmã adoça esse abacate com banana. Então, é mais um uso ali de fruta para você trazer num produto que você gosta de usar. Essa mistura é uma mistura que funciona super bem. O abacate pode ser adoçado também com tâmara, mas aí a gente sabe que é astronômico, né? O preço de uma tâmara, aí você vai usar eventualmente, não no seu dia a dia. Mas a mistura do dulçor da banana com o abacate dá um resultado aí bem interessante para as crianças pequenas, principalmente, né? Acho que é uma maneira bacana de já não acostumá-los a usar o açúcar. Exato. É um trabalho, né? Não, assim, quer mudar, quer ter uma alimentação mais saudável, essa alimentação no ambiente que nós temos não vai brotar, vai ter que fazer um esforço, né? Uhum. E aí, é assim, a Mari Marona, querida, tudo bem? Ela comenta ingredientes que não exigem esforço nem reflexão para serem deglutidos, né? Quando a gente passa a fazer esse processo de desintoxicação, a gente passa a ganhar a qualidade de poder perceber melhor os sabores. Tem uma outra coisa que é muito louca, né? E que a Gabi normalmente eu que faço a Gabi passar uma certa vergonha na feira, né? Eu cheiro tudo. E as frutas também não têm mais cheiro, né? Quando você está comendo uma manga fora da época de manga, essa manga não cheira. Tanto é incrível quando a gente passa na época de uva, passa perto da uva e você sente o perfume da uva. Quando você passa perto do pêssego e sente o perfume do pêssego. Então, entra na questão da educação para o gosto a ideia de obedecer à sazonalidade. Retornar mesmo a um comportamento que nos traga proximidade com o ciclo natural. Bom, estamos na época do caqui, vamos comer caqui, né? Vamos fazer, vamos aproveitar. Agora, figo, talvez agora o morango venha com mais vontade, porque está fresquinho, né? Então, a gente vai ganhando qualidade. E assim, pensem no seguinte, ter todas as frutas que são sazonais o ano inteiro e querer comer todas as frutas que são sazonais, ou seja, que são de uma determinada época, durante o ano inteiro, é hedonismo puro, é de um narcisismo sem fim, porque a gente acha que pode controlar a natureza. Fale. Você falou de hedonismo, eu acho que é egoísmo. Eu quero, né? É um egoísmo, porque assim, eu quero que a Terra produza tudo durante o ano inteiro para o meu bel prazer. Isso fala muito sobre a nossa cultura e a nossa sociedade. É importante. A Mari comentou que o Alê também só compra fruta pelo cheiro. Então fica aí mais uma dica. Vamos cheirar tudo que é possível. Não, mas é verdade. E não é só fruta. Cheirem um pé de escarola. Ele cheira diferente de um pé de alface, que cheira diferente de um pé de rúcula. É muito legal explorar isso, explorar os sentidos na alimentação. Diga. Até porque nesse sentido que você está falando, tanto o nosso olfato como o nosso paladar estão extremamente viciados, né? Então a gente vai buscar o cheiro do doce, a gente vai buscar o cheiro da gordura, e talvez se você passar a se treinar, a sentir outros aromas, a sentir outros paladares, então coma aquela fruta buscando o sabor daquela fruta. Coma a maçã esperando o sabor da maçã. Detestamos maçã, né, Hélio? Fui dar o pior exemplo. É engraçado, né? Quando tem, come, mas nunca vou comprar uma maçã. Mas, enfim, hoje eu fui pega pelo cheiro, passando na banca, né? Estava no supermercado, eu senti o cheiro da pera. E era uma pera Williams, que ainda estava firme, mas já estava amadurecendo.
Eu falei, essa feira deve estar muito boa, porque ao passar pela banca eu senti o cheiro e no fim da tarde aí a gente abriu uma feira, ela está maravilhosa. Então, acho que isso também ajuda com que nós passamos a ter uma percepção melhor dos alimentos. E tudo isso vai contribuindo, né? Tudo isso acho que vai ajudando a gente a aprender, ou melhor, a reaprender, porque nas outras gerações as pessoas sabiam, né? Elas escolhiam, elas iam na feira, a sua avó ia na feira, a minha mãe ia até a feira, a gente não perdeu muito disso. A gente tem visto, outro dia, a Gabi e eu, a gente viu uma coisa assustadora, né? Que era uma laranja descascada embalada no plástico. Assustador. Sabe, é um negócio assustador. Gabi, as nossas conversas, elas sempre nos surpreendem, né? O tempo urge. Já temos aí mais de quase 1 hora de live. Olha que legal. O tempo voa. Eu queria que você só apresentasse para a gente, então, porque nós vamos seguir essa live aqui na semana que vem, também para não tomar o tempo de quem está assistindo. Nós vamos seguir na semana que vem com os sais. A gente vai falar só de sal semana que vem. Daí a gente setoriza, fica uma coisa mais tranquila da gente poder abordar sem correria. Diga, Gabi. Que a gente vai deixar também uma parte que é importante para a semana que vem, que não vai dar tempo de abordar hoje, que são os adoçantes. Então fica adoçantes. Quer falar só mostrar os açúcares para confeitaria? Quero porque são açúcares especiais que a gente encontra, alguns para comprar, outros a gente ouve falar, não sabe muito bem o que é. Açúcar de confeiteiro, acho que é um açúcar que a maioria tem acesso, ele é fácil de encontrar em mercados, e esse açúcar, ele tem uma adição de amido, e ele faz com que microcristais do açúcar não se juntem. Então, você vai ver que ele tem uma textura muito fina, ele é usado realmente para confeitaria. É aquele açúcar que a gente vê polvilhado sobre pães doces, sobre roscas e preparos desse tipo. Depois tem um outro açúcar, e esse açúcar ele é utilizado para preparação de pasta americana, que aí nós estamos indo para a confeitaria mesmo. É um veneno, né? Porque pasta americana é praticamente amido e açúcar, né? E ele é preparado com um açúcar especial que é chamado açúcar impalpável. Impalpável porque ele é mais fino do que o açúcar de confeiteiro. E ele tem mais amido na sua composição. Então, ele acaba sendo um açúcar, parece um talco. Ele lembra bem o talco, um pó de talco. Assim, se você bater o saquinho, o pote que ele tem, ele evapora, assim, de tão leve que ele é. Ele evapora não, ele voa, né? Porque ele é bem, bem leve. Aí tem um outro tipo de açúcar que é conhecido também, chamado de açúcar invertido. O açúcar invertido tem a aparência de um xarope, ele é um produto industrializado, e ele é industrializado fazendo com que uma reação da sacarose é o açúcar comum, o açúcar tradicional, que é uma mistura de água, e com o calor, as moléculas dessa mistura, elas se dividem em glicose e frutose. E aí se adiciona uma outra molécula que é sucrose. Essa mistura impede cristalização. Então por quê? Imagina um doce, sabem aquelas balas de coco que ela é um cristalizado, quase vitrificado? Imagina se você coloca aquilo e ele craquela e ele cristaliza. Então, açúcar invertido é usado industrialmente para evitar essa cristalização. E ele é também tem um poder muito forte aí de conservação. É conhecido como trimoline. E tri vem das três, né? Glicose, frutose e a sucrose. Depois a gente tem o açúcar baunilhado,
ou vanille, né, de vanila. Ele é um açúcar que ele vai ter um produto químico que tem aroma e sabor de baunilha misturado num açúcar comum. Ele é um açúcar bem aromático. Açúcar baunilhado você pode preparar na sua casa. E aí, para preparar o baunilhado, eu costumeiramente acabo fazendo com refinado, porque vai ser um açúcar que eu vou usar muito especialmente, muito raramente, usando uma fava de baunilha, né? Então, 500 gramas de açúcar, uma fava de baunilha, você extrai as bolinhas da fava de baunilha e mistura, deixa aquele açúcar misturando e aromatizando ali mais ou menos uns 6 meses, depois você vai ter esse açúcar vanilado mais natural. Nunca experimentei com demerara, acho que com mascavo não funcionaria. E os açúcares na confeitaria, né, de uso profissional, eles também não têm essa preocupação aí com saudabilidade, eles não têm uma preocupação, ele vai ter uma preocupação de não cristalizar, de não deixar o açúcar derreter, porque se você gela um doce que tem muito açúcar, ele começa a drenar líquido, que é a água. Então, é uma outra... um outro uso desses açúcares. Depois a gente vai ter o açúcar líquido, que também ele é largamente utilizado na indústria alimentícia, tanto em bebidas gasosas, quanto em doces, quanto em bala. O açúcar gelado, também um produto industrializado, e a função dele é não derreter quando gelado, porque todo açúcar, quando colocado sobre refrigeração, ele derrete. Ele, na verdade, absorve todas as partículas de água daquele ambiente, por isso que ele acaba ficando melado, né? E ele é utilizado para cobertura de doces que vão ser mantidos refrigerados. Então, ele vai ser um açúcar que tem uma utilidade, tem aquela função naquele momento. E o último tipo aí muito utilizado na confeitaria, na indústria, é a glicose ou glucose, é a mesma coisa, também conhecida como xarope de milho, e esse xarope de milho a gente encontra no supermercado com o nome de uma marca aí bem conhecida. Ele é um produto industrializado e ele não vai permitir que o açúcar forme aquela crosta que cristaliza, né? Porque ele também tem um ponto de congelamento bem baixo. Ele é quase um açúcar gelado, ele tem a mesma função aí do açúcar gelado, não vai deixar com que as produções fiquem cristalizadas, né? Então, ele vai deixar um produto mais liso, mais brilhante, e esse é o objetivo. E aí, se a gente pensar, mas a gente falou de açúcares no começo ali, quais os mais saudáveis, o melhor uso, né, desses açúcares. A gente vai ver que tem esse contraponto, porque industrialmente, ou se a gente for pensar numa confeitaria profissional, a gente também vai ter alguns produtos que foram criados para que ele tenha um resultado. Quando nós fizemos a semana passada a live com o professor Manuel, que é cientista dos alimentos, ele falou, a primeira pergunta que ele me fez ele falou, você quer que eu fale sobre os óleos e gorduras por um olhar mais tecnológico, e esse tecnológico entenda-se industrial, ou mais por um olhar nutricional? O nosso olhar aqui é sempre mais nutricional, né? Quais são os benefícios que aquele alimento traz, qual a melhor maneira de uso desse alimento, mas eu acho que é importante a gente conhecer para saber diferenciar. Então, muitas vezes você pode encontrar esses produtos em rótulos, açúcar invertido, né? Quantas vezes a gente já não leu isso em alguma embalagem e não sabia o que é? Essas informações vêm mesmo a título da gente cada vez mais poder fazer melhores escolhas. Muito bem. Temos coisa, não? Muita. É muito legal. O assunto ele é muito instigante e ele é bacana porque ele está assim posto dentro da nossa casa, né? Sim. É o dia a dia. É uma coisa, acho que de tudo que a gente conversou aqui, há a questão técnica, né, da diferenciação dos açúcares,
mas um ponto fundamental para a gente guardar aqui e não se esquecer disso é a questão das papilas gustativas viciadas e da cultura do uso do muito açúcar. Para que a gente possa refletir sobre isso e aprimorar a qualidade do nosso paladar. Veja, em momento nenhum, pelo menos eu espero, né, que a gente tenha passado aqui qualquer imagem, qualquer ideia de que a gente está gourmetizando alguma coisa, que a gente está dizendo que o açúcar mascavo é melhor porque ele vai produzir algo. Nós estamos pensando realmente em saúde e na qualidade de uma alimentação saudável e adequada. Esse é o grande mote. Inclusive advogando, pedindo, aconselhando, o termo aí a gente pode negociar, mas o menor uso possível do açúcar, né? Dentro das nossas possibilidades, que a gente use menos açúcar. Obedecendo a lógica de que, usando menos açúcar, meu paladar vai precisar de menos açúcar e eu vou sentir mais o sabor dos alimentos. Há uma dinâmica aí. Então, a gente precisa pensar nisso. Nós falamos sobre os açúcares, falamos um pouquinho sobre a questão cultural aí do nosso uso dos açúcares. Eu quero agradecer a Gabriela, mais uma vez, pela parceria. Semana que vem teremos adoçantes e sal. Vai ficar um assunto como continuidade aqui desta live. Gabi, eu peço que você fale as suas últimas e derradeiras palavras. Queria agradecer a todos que têm participado aí com a gente, por estarem conosco, mas principalmente pela preocupação aí de aprender um pouco mais e que a gente possa disseminar esse conhecimento para que mais pessoas possam ter melhores opções. Eu acho que esse é o grande objetivo do nosso trabalho, a gente informar para que possamos fazer melhores escolhas, tanto em relação a questões de saudabilidade, mas é uma série de outros pontos que convergem, né, para essa melhoria de vida. E, né, se a gente for pensar que a alimentação tem um aspecto político a ser contemplado, tem um aspecto social, tem um aspecto ecológico, então são muitas questões que a alimentação vai poder estar sendo trabalhada para a gente ter uma vida melhor. Muito bem. Então, eu te agradeço e a gente fica por aqui. Agradeço a presença de todos, de todas, e semana que vem, às 19 horas, estaremos aí com mais um episódio das nossas discussões aqui sobre alimentação saudável e adequada. Projeto Sabores e Saberes Educação para o Gosto, vocês podem ver aí na nossa barra que vai passando o endereço. Esta live ficará gravada na página da Sabores e Saberes e será lançada no YouTube, no meu canal, Hélio Hintze. Ficamos à disposição. A Sabores e Saberes tem uma série de trabalhos agora virtuais, palestras, eventos, encontros, nos quais nós discutimos a alimentação sob o ponto de vista da cultura, da integração social, das relações entre saúde, bem-estar, prazer, e levamos aí esse conhecimento aos nossos parceiros, clientes e amigos. A todos, boa noite e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Gabi. Boa noite. Tchau, tchau.